Hebreus, capítulo 11, nós estamos caminhando, meus irmãos, numa série de mensagens treinando a fé. E, obviamente, além de tantos textos sobre isso, além de ter tantos textos que nos dão suporte para isso, esse texto é muito bacana, bom demais. É um capítulo todo, vamos dizer assim, dedicado à fé, aos heróis da fé, à caminhada da fé. Acharam, irmãos? Podemos? Podemos, né? Eu vou pedir que os irmãos que têm a Bíblia NVI possam ler o versículo 1, todos juntos. Acharam? Os irmãos que têm a Bíblia NVI, porque as outras vai trazer muita confusão, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 6. Pode melhorar. Vamos de novo, verso 6. Vamos lá? 1, 2, 3. Sim. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Então ele fala duas coisas a respeito da fé. Ele está dizendo aqui que primeiro diz o que é a fé. O capítulo começa dizendo o que é a fé. A fé é uma certeza, é uma convicção daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Então, fé é um negócio extraordinário, muito bacana. Esse versículo é joia demais presente, porque alguém tenta falar para você, explica a fé. Não, fé não dá para explicar. Fé é isso, fé é uma certeza, uma convicção, é tão forte dentro de nós daquilo que esperamos, e uma prova. Nós damos uma prova da sua. Não, a fé é uma prova daquilo que não vemos. Então, e ele vai dizendo que foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, versículo 2. Aí ele vai fazer aqui uma série citando vários irmãos do passado que exerceram fé e alcançaram um triunfo na sua vida. Ele vai dizer que o triunfo na vida deles foi somente e exclusivamente por meio da fé. Por isso que ele fala no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Então, nós somos o povo da fé. Aí, se você olhar o versículo 39 do capítulo 10 desse mesmo livro, olharam aí? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. A palavra do Senhor diz que, no versículo 38, mas o justo viverá, e se ele retroceder? Então, o justo, meus irmãos, se tem algo pelo que você vive e como vive, nós precisamos viver exclusivamente pela fé. Por vezes, nós vivemos por outras coisas e firmados em outras coisas. Nós vivemos por vezes firmados, eu já vi muitos exemplos, pessoas num testemunho antigo, não um testemunho dessa pessoa que foi mais recente, apesar que essa pessoa já até faleceu, mas na trajetória de vida dela, durante um tempo, é um testemunho que já foi até contado aqui na igreja do irmão, que ele dizia que sem dinheiro ele não era homem, assim, não sentia nada sem dinheiro. Mas aí a vida mudou e Deus foi mostrando para ele que a coisa é diferente. E no final da vida dele, a questão financeira era bem pequena. Bem pequena. E aí ele foi perceber que, na verdade, Deus começou a ensiná-lo a viver pela fé. Porque, na verdade, o que agrada ao Senhor não é o quanto nós temos na conta, o quanto nós conquistamos, o quanto de casa nós construímos, não é o quanto de parede nós construímos, nada disso. O que agrada a Deus é a nossa fé. Nós, o povo de Deus, nós vivemos pela fé, com fé, e uma certeza grande. Alguns irmãos, eles tentam entender nossas maluquices, nossas loucuras, nossas coisas, mas não dá para explicar. Nós simplesmente temos uma certeza no nosso coração que Deus deu a sua palavra e que Ele vai cumprir, não é verdade?
E o que Deus dá realmente de palavra? Por exemplo, depois nós vamos citar de novo, mas no versículo 7 do capítulo 11, fala assim: pela fé Noé, avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Noé gastou mais ou menos quase 100 anos para construir uma arca. Deus apareceu mais ou menos com 500 anos para Noé e falou assim: Noé, constrói uma arca, vou destruir o mundo, vou trazer água sobre tudo e vou destruir isso, vou salvar através da arca. E pronto, Deus falou, mas aí o texto não fala quantas vezes mais Deus falou. O que Deus deu de garantia para Noé? Deu uma coisa: Deus deu a palavra dele. Nada, mas ao mesmo tempo tudo. Deu a sua palavra. Irmãos, muitas vezes a única coisa que você tem é a palavra de Deus. Qual é a garantia que nós vamos para o céu? Quem te garante que você vai para o céu, rapaz? Hein, irmão? Quem garante que Jesus vai voltar? Hein, irmão? Palavra. Jesus falou, pastor. Ué, Jesus falou, eu sei, mas se enganou não? Não, eu tenho certeza. Deus deu a sua palavra, meus irmãos. A convicção é que nós temos a palavra de Deus. Fé é essa certeza que nós temos dentro de nós, que o Espírito Santo foi gerando dentro de nós e que foi aumentando, e a cada dia nós temos mais certeza. Aí uma irmã ligou e falou assim: pastor, porque ela me ligou aflita por conta do aluguel de Miracema, das coisas de Miracema. Eu falei: não, minha irmã, fica tranquilo, vai estar tudo certo, calma o teu coração, nós vamos conseguir. E deixei para lá. Aí uma irmã liga hoje e falou assim: ô pastor, que já tínhamos quase completo já o aluguel, sem desespero. O pastor, ela estava minha filha, assim: pastor, eu queria ter só um pouquinho da tua fé. Eu falei assim: minha irmã, se eu tirar um pouquinho, não vai ter nada, porque eu tenho pouca. Tem pouca, irmão, para dividir contigo. Mas não, irmãos, Deus deu uma palavra. Não é que a fé é tão grande, mas Deus deu uma palavra, eu confio nessa palavra. É nessa palavra que eu me apoio. Que se Deus falou para mim, Ele vai cumprir. Apesar de todas as circunstâncias ao redor, não tem nada dando... está tudo ao contrário. Mas eu sei que não depende das circunstâncias ao redor para eu crer. A gente não se baseia nas circunstâncias, a gente se baseia, irmão, a gente se baseia na palavra. Deus mandou, a gente faz. Está certo? O negócio pode estar pegando fogo, mas Deus falou, está falado. Deus manda Noé construir uma arca. Naquele tempo, irmãos, os historiadores intérpretes falam assim: ainda não tinha chovido. Ué, pastor, não, como é que as plantas viviam? Quando você lê o livro de Gênesis, as fontes interiores irrigavam a terra. Então Deus fala que vai vir um dilúvio, algo que o texto fala que não se via. Então, meus irmãos, para Noé crer nesse negócio, e manda construir uma arca que leva 100 anos. A gente está numa empreitada que demora 100 anos. A gente tem que ter alguma coisa para garantir a gente, para a gente não perder tempo. A única coisa que nós temos, a palavra de Deus. Então Deus dá essa palavra, e a gente tem que aprender a desenvolver. Por isso o texto o tema é treinando a fé, porque Deus nos dá uma porção de fé. E lá em Judas fala que nós temos que lutar pela fé, nós temos que acrescentar a fé, nós temos que buscar ao Senhor cada dia mais na palavra do Senhor, na leitura da palavra, na oração, no jejum, na comunhão dos irmãos, para que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé cresça. Jesus coloca a fé como o grão de mostarda. Eu falei isso na semana passada. Não que é só pequenininha, não é só isso, mas a palavra do Senhor diz também que a mostarda, ela cresce e se torna a maior das hortaliças, a ponto das aves virem se abrigar debaixo das suas folhas. Então algo que é pequeno demais pode se tornar imenso. Depende de quem? Só de Deus? Não, depende da gente. Deus dá, mas nós precisamos fazê-la crescer. Está entendendo, meus irmãos? Nada vem pronto. Deus nunca dá nada pronto para a gente. A gente vai construindo, a gente vai edificando. A igreja do Senhor
Deus dá a igreja pronta? Não, você vai construindo. E não só estou falando de parede, estou falando do corpo. Construindo. Família vem pronta? Não, família se constrói. Você vai construindo, você vai edificando, você vai abençoando, você vai fazendo. Família também é assim. Então a fé é algo que Deus nos dá, uma porção de fé. E nós precisamos desenvolvê-la nessa caminhada. E o texto fala que para a gente agradar a Deus, nós precisamos exercitar a fé, andar por fé, falar pela fé. Lá em Coríntios, Paulo fala assim: eu criei, por isso falei. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a desenvolver a fé. E não só, pastor, minha fé é muito pequenininha. Não, tudo bem, não tem problema, todo mundo tem a fé que é pequena, uns estão mais crescidos na fé, desenvolvidos na fé, outros menos, outros mais. O importante é que você queira treinar a sua fé, desenvolva a sua fé, que você pode ir muito mais longe do que você imagina. O capítulo 11 fala de diversas situações diferentes em que homens usaram a fé para vencer e para ter êxito na sua vida. Por exemplo, só citando, Abel, de uma forma de oferta nós vamos falar, Enoque na caminhada com Deus, Noé na construção da arca, Moisés, Abraão, em situações totalmente diferentes uma das outras, mas mesmo em situações totalmente diferentes, nós usamos a mesma coisa, fé. Então não importa a situação, não importa se ela é talvez de enfermidade, ou questão financeira, ou relacional, ou de crescimento da igreja, ou de alcançar os dons, não importa a situação que você viva, talvez lutar, ou talvez os inimigos estejam te atacando, como que você faz? A palavra do Senhor fala, escuda a fé. Então você vai percebendo que independente das circunstâncias que você vive, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos exercitar fé. Coloque a sua fé em ação, faça a sua fé crescer, alimente a sua fé. Irmãos, fé é algo que nós precisamos alimentar. Você alimentar a sua fé? Alimente a sua fé, rapaz. Coloque hinos bons lá que nós falamos semana passada, no final. Ministração de hinos bons na sua vida. Coloque lá coisas boas. Leia a palavra de Deus. Jejue. Senhor, aumenta a minha fé. Comunhão dos irmãos. Frequência na célula. Comunhão nas células. Culto à noite. Irmão, aonde você tiver uma oportunidade para você alimentar a sua fé, esteja junto. Não perca. Irmão, nossa vida é rapidona. Rapidona. Nós precisamos alimentar nossa fé, fortalecer nossa fé. Paulo fala lá para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, alguns me abandonaram, só Lucas está comigo. Demas, tendo abandonado a fé, amando o mundo, naufragou e me abandonou, estou sozinho. Ou seja, Demas naufragou na fé. Tem muitos irmãos que começam, mas parece que depois de um certo tempo eles param na fé. A fé não cresce. Não cresce não é porque Deus não quer, Deus quer. Mas a pessoa estagnou na fé. E ao contrário, Demas, ele começou a se encantar muito pelas coisas humanas, pelas conquistas humanas. Não que ter algumas coisas seja pecado, não, nada disso. Eu estou dizendo para você fortalecer a sua fé. Demas olhou as coisas do mundo, se apaixonou pelo mundo e naufragou na fé. Nessa caminhada nossa, irmãos, nós já vimos muitas pessoas naufragar na fé. E a gente, por vezes, temos que fazer como o apóstolo Pedro, desesperado porque estava afundando, começando a afundar, Senhor, socorre-me. E aí Deus vai e estende a mão. Irmãos, e você fala assim, não, pastor, mas eu não. Eu nunca vou, eu não. Paulo fala assim, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, meu irmão, todos nós precisamos cuidar bem da nossa fé. O justo vive pela fé. E nós precisamos fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa fé. Se você não alimentar a fé, meu irmão, o negócio fica feio. Aí eu quero ler um texto para você, que é um texto bom para você marcar, Romanos capítulo 8, versículo 8. Vamos ler? Que está falando sobre que vai consubstanciar.
essa palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Na verdade, eu vou ler o versículo 5, que vai melhorar ainda a coisa para nós. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, escuta bem, é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Verso 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Meus irmãos, então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa totalmente também fortalecida pela fé. Há uma ligação completa em estar cheio do Espírito Santo e viver pela fé. Se você olhar as coisas pela ótica carnal, humana, você, em primeiro lugar, não consegue agradar a Deus. O texto fala que quem vive pela carne, pela força do braço, simplesmente pelo suor, ele não consegue agradar a Deus. Só quem vive pelo Espírito. E viver pelo Espírito é viver por fé. Deus quer que você viva pela fé, que você exerça a fé. E mais, e como que a gente faz isso? Como é que é viver pela fé? Deus também cria circunstâncias, promove circunstâncias para que a gente exerça a fé. É assim que acontece. É como essa semana, esses dias Gilson falou assim: eu cada dia, eu acho que ela falou aqui com os irmãos, cada dia eu sou mais fã de Moisés. Foi até um texto que o irmão Frank leu aqui na vigília, que no capítulo 12 de Números, que fala assim que Moisés foi o homem mais paciente que existiu. Como que Deus ensina a gente a paciência? É colocando a gente em situação que a gente possa exercer paciência. Quer ser paciente, irmão? Igual Moisés? Quer ou não quer? Os irmãos estão ficando muito espertos, hein? Irmão, mas quem vive pelo Espírito, um dos frutos, do aspecto do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Irmãos, um cara cheio do Espírito Santo, ele vai produzir a paciência. E Deus, como é que acontece isso? Deus por vezes nos coloca com pessoas para tratar a gente, para a gente exercer paciência, exercitar, e a gente ficar substância igual a Moisés. Você não quer ser um líder igual a Moisés? Não. Como é que Deus faz para a gente exercitar o amor? Amando os irmãos? Amar os irmãos é fácil demais, os irmãos são gente boa. Mas é colocando os vascaínos perto da gente, colocando essa turma que a gente tem que amar os caras, meu Deus, aguento. Colocando os caras, meus irmãos. Então, realmente, que às vezes, por exemplo, você, como é que às vezes Deus trata a gente? Às vezes você é super rigoroso no horário. Eu gosto. Por vezes Deus coloca umas pessoas perto de mim que os caras são ruins de horário. Eu tenho que ensinar, mas eu tenho que ter paciência. Eu tenho que amar os irmãos que são atrasados. Entendeu? Como é que a gente exerce paz? Como é que a gente faz a paz acontece na gente? É no meio da guerra, às vezes. O negócio está pegando fogo, o mar está lá, balançando para lá e para cá. Jesus está onde? Jesus, tu não vê que nós estamos morrendo? Jesus, estou vendo, calma aí, bem. Então é nessas coisas que Deus coloca a gente, para a gente exercitar a paz, a crer, a tranquilidade, a confiança, a segurança. Pastor, agora congelou tudo, tiraram nosso dinheiro, ninguém vai pagar mais salário agora no Estado. E daí, meus irmãos? Você vai fazer o quê? Você vai sair correndo no meio de palmas. Vai bater lá em casa, pastor. Eu li uma notícia agora 2 horas da manhã. Pelo amor de Deus, 2 horas da manhã, para você ver aqui em casa. Você vai ficar desesperado? Não, Deus coloca a gente em certas circunstâncias para a gente exercitar a segurança.
Fé. Meus irmãos, se não pagar, eu sei em quem tenho crido. Está entendendo, meus irmãos? Deus, por vezes, coloca a gente em certas circunstâncias para a gente ter uma boa palavra. Todo mundo está desesperado. Cadê o crente? E, gente, fica tranquila. O meu Deus vai prover. Eu não sei quando é vocês. Eu vou entregar ao Senhor. Eu lembro acho que Gil já contou aqui uma experiência que ele teve lá no trabalho onde ele estava lá. E as pessoas desesperadas, como é que ia acontecer, ele falou assim, eu entreguei para Deus, eu não sei vocês. Tanto é que a bênção chegou para ele. Para os outros eu não sei. Não sei também. Mas é isso, o povo está desesperado. Deus coloca a gente, e às vezes é Deus que coloca a gente. Permite que a gente entre nas circunstâncias. Não é porque Deus é maldoso, porque Deus quer treinar nossa fé. Porque para a gente ir para lugares mais altos, irmão, se a gente não dá conta dos lugares mais baixos, mais altos a gente não vai chegar nunca. Como que Deus vai te colocar sobre a direção, sobre a frutificação, sobre um pastoreio de uma igreja de 500 membros, se você não está conseguindo liderar 10? Seja fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Então, cresça na fé. Deus, por vezes, você vai lembrar dessa semana, vai aparecer uma situação lá que você vai ter que exercer domínio próprio. Quando é que a gente exerce domínio próprio? Quando tem umas circunstâncias que a gente precisa firmar. É ali que nós somos treinados. É ali que vai ser exposto o domínio, que a gente precisa exercer o domínio, nessas circunstâncias. Ter domínio próprio nesse momento aqui de culto? Não sei se a gente precisa tanto. Não sei. Irmãos, tudo na bênção, tranquilinho. Não é verdade? Todo mundo tranquilo. E agora quando a gente chega em casa? Que aí a gente já chega em casa, a gente joga a toalha molhada para um lado, arranca a cueca, joga para lá, e não sei o quê. Aí você tem que ter paz, que senão a casa vira um negócio de maluco. Não é verdade? Eu não estou justificando que as pessoas têm que fazer isso. Mas por vezes acontecem essas coisas. E para a tua casa não ficar um inferno, virar uma filial do inferno, porque tem casa de crente que é filial do inferno. É verdade? Você chega perto na hora que ninguém avisa, o negócio parece até o cão, o pessoal do inferno, gente. Que isso? Casa de crente não pode ter esse tipo de gritaria, não. Não. Exerça a paz, domínio próprio, temperança. Começou a gritaria, para o assunto. Opa! Não deixe negócio. Porque começa a gritaria, ninguém tem razão, porque discussão, aprenda uma coisa, discussão, a intenção não é de saber qual é a vontade, qual é o melhor, é a gente testar força. Discussão é sempre para a gente tentar convencer o outro, e todo mundo tenta convencer o outro, e a gente não aceita, nem quando a gente não tem argumento. A pessoa às vezes dá uma palavra para a gente que a gente não tem resposta, e a gente fala assim, não, mas eu não aceito, então, irmão, discussão é sobre isso. Discussão é para medir força. Mesmo quando você sabe que está errado, você não dá o braço para você. Discussão é isso. Então não para que discutir. Então é melhor você estar percebendo a discussão. Opa. Tá? Então a palavra branda. Isso aí. Então calma, recua. Opa, vamos parar. Nesses momentos que a gente vai ver como que a gente vai agir. É nesse momento que tem que entrar a paz. São nesses momentos que existem o domínio próprio. É quando alguém te alfineta. Por isso que Jesus fala assim, se alguém te ofender na face direita, dê o outro lado. Pastor, é ruim. Ué. A Bíblia não diz isso, irmão? Leia lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se alguém te pegar a capa, dê também a túnica. Se alguém te ferir um lado, vire o outro. É ruim, pastor? Eu sei. Por isso que muitas vezes nós vivemos e não agradamos a Deus, porque viver pela carne, a gente nunca faz isso. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se você vive pelo Espírito, a coisa é diferente. Há perdão, a reconciliação. Pastor, mas vou sair no prejuízo?
que perdoar é sair no prejuízo. O pastor Antônio Felisberto gosta muito dessa frase. Irmão, perdoar é sair no prejuízo e está acabado. Perdoar é outra coisa. Já, por exemplo, nas circunstâncias da vida, algumas orientações, Paulo vai falando, irmão, vocês não podem sofrer prejuízo, não? Vocês não podem sofrer prejuízo? Capítulo 6 de 1 Coríntios fala assim, você não pode sofrer prejuízo? Salmo 15 fala assim, quem habitará no teu santo monte? Aquele que é puro de mãos, aquele que cumpre a sua palavra mesmo sofrendo prejuízo. A gente tem que aprender, irmãos, que muitas vezes a gente sai no prejuízo mesmo. E muitas vezes é sair no prejuízo financeiro. Eu prefiro sair no prejuízo financeiro de alguma forma envergonhar o evangelho do Senhor. E não é porque eu sou super-homem, eu prefiro. Por isso você vai ficar pobre o resto da vida. Eu não tenho nada e tenho tudo. Jesus me disse isso. Saia no prejuízo financeiro, mas não desonre o nome do Senhor. Saia no prejuízo, mas jamais leve seu irmão ao tribunal. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Sabia que você sabe disso? Que um irmão jamais deve levar o outro para o tribunal. E Paulo dá uma palavra poderosa para a gente, falar assim, não há nenhum sábio entre vocês da igreja aí, que possa julgar a causa de entre vocês? O fato de haver litígios entre vocês, já é uma completa vergonha. E você, o texto, Paulo, eu estou citando o texto, tá, irmãos? Não é opinião minha, não. Fala assim, Paulo continua falando assim, e vocês ousam levar a causa dos santos para ser julgado por um incrédulo? Vocês não hão de julgar os anjos, quanto mais essas coisas. Sofra prejuízo. Se você der uma palavra, cumpra. Entendendo? Você deu sua palavra, cumpra, anda a pé, faz como eu, anda de ônibus, anda de carona com os irmãos, anda de pé, gasta sapato, ande só com a calça só o ano inteiro e muda só a camisa e a gravata, então não tem problema, mas você cumpre a tua palavra, pô. Está entendendo? É assim que a gente faz. A gente faz assim. O crente anda com o sapato furado, mas cumpre a sua palavra. E se andar por fé, irmãos? Se andar por fé. Se não quer andar por fé, fé não é só alcançar coisas. Fé é andar por palavra, por convicção. A minha fé me sustenta em todas as coisas. Eu sofro prejuízo, mas eu honro o nome do Senhor. Assim que você tem que viver. Essa fé muda o mundo. Esse tipo de vida muda as circunstâncias. Não é que a gente nunca possa errar. A gente erra, mas vai lá e corrige, faz as coisas. Está entendendo? Isso é fé. Mas se você quiser levar no braço, não vai. Viva pelo Espírito. Aí sim você agrada a Deus. Tá certo? E aí o primeiro cara que eu vou falar hoje, eu acho que vai ficar só nele mesmo, vai ser no capítulo 11 de Hebreus. Volta lá, meus irmãos, a tua página lá para o capítulo 11 de Hebreus. Acharam? Verso 5 diz assim, eu vou começar com o segundo cara aqui, tá, irmãos? É intencional. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, meus irmãos. O primeiro camarada aqui da fé, que Deus está ensinando a gente a fé, é fé para caminhar com Deus. Por isso que essa palavra que eu dei antes aqui, é fé para andar com Deus.
ele não teve assim conquistas, ele não construiu a arca. A única coisa extraordinária assim, que muitos diriam, é que ele foi arrebatado, de tamanha comunhão que esse cara tinha com Deus. Ele não viu a morte. Por isso que alguns acham que lá no final, as duas testemunhas que virão no Apocalipse, um é Elias e o outro é Enoque, porque foram os dois que não morreram. Eles foram arrebatados e não enfrentaram a morte. É possível, mas isso é um assunto para a escatologia, não para hoje. Mas Enoque, ele andou com Deus 300 anos. O texto de Gênesis capítulo 4 fala sobre a vida de Enoque, poucos versículos, mas os versículos que falam assim, Enoque gerou Matusalém e aos 65 anos. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos andando com Deus. E o texto fala que ele, pela fé, Enoque andou 300 anos. E mais, o texto fala que ele alcançou bom testemunho de Deus e das pessoas. Irmãos, isso é uma caminhada extraordinária, você andar 300 anos na presença de Deus, em fé, é uma bênção. E mais, aí você, mas de repente lá, pastor, é porque Enoque não teve esposa. Não, Enoque tinha esposa. Tinha esposa. Não, mas ele não tinha filho. Não tinha filho. E sustentava esses filhos. Pastor, então, o cara teve esposa, o cara trabalhava, o cara tinha filhos, o cara era gente. Então é possível viver 300 anos, mesmo no nosso contexto, tendo filhos, tendo esposa, tendo marido, que poderia ser diferente, né? Pastor, porque não tinha um marido igual ao meu? Não devia ser, porque a mulher é necessitada. Sei que mulher é essa, mas às vezes o cara fala assim, não, porque não tinha um marido igual ao meu, não tem como andar com Deus com um marido desse. Mas ele andou 300 anos com Deus, e a intimidade dele foi tão grande, tão profunda nessa caminhada com Deus, que Deus chegou ao ponto de arrebatá-lo. Oh, meu Deus! Eu já falei para os irmãos que uma vez, algumas vezes, mas uma vez me passou isso na cabeça. Eu estava orando em casa, aí naqueles momentos na tenda de manifestação do Espírito, e aí eu falei, Senhor, aí no mover de dom de línguas e de maravilhas dentro do meu quarto, sozinho, dentro do escritório lá, e glória a Deus, aí veio na minha cabeça, eu falei, Senhor, aí eu estava no chão lá, eu falei assim, Senhor, acho que eu vou colocar uma placa em cima de mim aqui, se eu não acordar é porque eu fui arrebatado, Gilson. Isso é coisa de maluco. Mas, irmãos, eu peço a Deus, Senhor, me arrebata, Senhor. Irmãos, tem uma coisa que eu peço a Deus sempre, e uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, como o salmista fala, Senhor, me arrebata. É uma coisa profunda do meu coração. Aí eu não posso, teve uma irmã que contou um testemunho hoje, Senhor, pastor, não posso dizer o nome dela, ela contou isso na frente de todo mundo, tá, irmãos? Ela falou assim, pastor, tem buscado mais de Deus, mas quando começam uns negócios assim, eu fico com medo. Eu falei assim, ruim não deve ser. Mas a gente fica assim, mas eu falei com ela assim, irmãos, é o que eu busco o Senhor me arrebata. Aí eu falei para ela, eu estava pensando, mas se eu quer ser arrebatado igual a Enoque e não voltar mais, eu falei, eu não sei. Se ele quiser me trazer de volta para contar as bênçãos, seria bom. Mas se ele quiser me levar também, seria melhor ainda. Eu peço isso ao Senhor, irmãos, de verdade. E eu sei que não era por merecimento de Enoque. Não era. Mas eu busco isso, sabe por quê? Porque eu já vi vários irmãos que já foram arrebatados. Paulo foi, irmãos, eu já vi testemunhos de irmãos que foram. Eu vi um testemunho do irmão que Deus o arrebatou, e na verdade houveram irmãos que estavam clamando porque ficaram assustados, achando que o cara tinha morrido, não sei o que, estavam lá, e Deus o traz de volta. Ele tem uma visão externa do seu corpo, e ele fala assim, e aí Deus traz de volta. Foi uma experiência dele, meus irmãos. Ele tem nojo de voltar para o corpo.
pela grandeza que Deus o revelou. Deus ele vai trazê-lo para o corpo, e agora ele fica enojado porque tem que voltar para o corpo onde ele estava. Falei, gente, esses caras viram coisas, como Paulo fala, indizíveis, coisas que ao homem não é lícito falar. E tem uma coisa que eu tenho buscado: Senhor, me arrebata. Primeira coisa que eu quero que Deus me arrebate desse mundinho mesmo. Eu peço ao Senhor, eu já falei com os irmãos algumas vezes, mas não é ruim. Eu vi uma expressão, acho que foi do Gilianson. É Gilianson? Não é que é? Gilianson, né? Que ele fala assim, numa expressão que ele usa na ministração, ele fala assim: pessoas que não têm mais nada com esse mundo. Eu falei, Senhor, aqui eu quero viver. Pessoas que vivem nesse mundo, mas não são mais nesse mundo mesmo. Isso é algo que eu busco ao Senhor, e jejuo e busco ao Senhor constantemente na minha vida. Que essas coisas do mundo não me prendam. Que Deus não quiser me arrebatar. Se Deus quisesse te arrebatar hoje, você estava livre aí? De verdade? Ou você tem alguns planos ainda? Irmãos, eu quero viver de tal forma que Deus quiser me arrebatar para outro mundo, para perto dele, para a glória, em qualquer lugar. Nada me prende, a não ser a obediência. E eu vejo, quando eu vejo Enoque andou 300 anos com Deus, teve as mesmas dificuldades da gente, os mesmos desafios da gente, teve marido, no caso teve esposa, se fosse mulher tinha marido, teve filhos, e você vê que era um homem que agradou a Deus. Viver pela fé é viver de tal forma, é viver pelo Espírito, não é viver de forma carnal, irmãos. Se a gente quiser viver como Enoque viveu pela fé, nós temos que parar e deixar de ser carnais. Como Paulo fala também aos Efésios, nós não podemos mais ser crianças, mas nós precisamos crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Precisamos crescer em Cristo. Precisamos ser renovados em Cristo, viver pelo Espírito, para agradar ao Senhor. E a igreja precisa agradar ao Senhor. Nós precisamos viver de tal forma que Deus olhe para a gente e alcance bom testemunho do Senhor, não das pessoas. A gente não pode viver também com hipocrisia para tentar viver de tal forma que agrade os irmãos. Eu não tenho que viver para agradar os irmãos, meus irmãos. Eu não tenho que falar as coisas para agradar os irmãos. Paulo fala assim: se eu prego para agradar os irmãos, eu não sou testemunha fiel de Cristo. Tem que viver, nós precisamos viver de tal forma que não vivo simplesmente para agradar as pessoas, no sentido assim, para mostrar uma aparência. Não, vivo para o Senhor. Viva de tal forma para o Senhor, que tudo que você tenha é do Senhor. O que você busca é para a glória do Senhor. Paulo fala assim: se vivemos para o Senhor. Se morremos, nós morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esse viver de 300 anos, irmãos. O ruim é a gente viver 300 anos trazendo mau testemunho de uma vida carnal, de uma vida mundana. Deus quer levantar pessoas como Enoque, que vivam pela fé, que vivam pelo Espírito, que busquem isso, que busquem as coisas do Espírito, que busquem as coisas que são do alto. Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, fala assim, no versículo 1: busquem as coisas que são do alto. Por vezes nós buscamos excessivamente as coisas que são desse mundo, somente desse mundo, e esquecemos as coisas que são do alto. E aí nós nunca seremos e nunca viveremos e nunca poderemos entrar na galeria da fé, porque nós não vivemos nem um ano, irmãos, na substância, quanto mais 300 anos. Então Deus quer que você ande pela fé, viva pela fé, ande por fé. Deus falou: eu vou fazer, mas você é besta, mas eu vou andar pela fé. Mas eu vou perder dinheiro, eu vou pela fé. Você é besta, rapaz, você entregar dízimo, rapaz, a palavra do Senhor manda, eu vou viver pela fé.
Eu entrego ao Senhor, se Deus mandar entregar, entrega tudo. É do Senhor. Viva pela fé. É assim que se vive pela fé. O que nós temos não é nosso, é do Senhor. O que Deus nos dá, a gente só toma conta, é de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele manda. Então nós precisamos desenvolver uma caminhada, meus irmãos, de andar com Deus. Me parece que Enoque, aos 65 anos, começou a andar com Deus. E andou com Deus 300 anos. E alcançou bom testemunho. É possível que no começo da caminhada ele não era tão substância. Mas ele chegou ao ponto de intimidade com Deus que Deus o arrebatou. Gente, ao ponto de Deus arrebatar um cara. Tirar o cara. Irmãos, é uma comunhão muito íntima, profunda com Deus. Profunda. De Deus querer arrebatá-lo. Porque nesse mundo, em parte nós vemos, em parte profetizamos. Mas um dia veremos como Ele é. Com Deus. Então, por mais que nós tenhamos comunhão, irmãos, aqui, na glória nós temos uma comunhão muito mais profunda. E Deus o arrebata para essa comunhão mais profunda ainda. É ali que Deus quer que nós andemos. Deus quer te propor uma caminhada de fé. Uma caminhada diferente. Totalmente contrária à carne. Totalmente contrária à mundana, à vida mundana. É a caminhada que você honra o Senhor, que você abençoa, que você sofre prejuízo. É uma caminhada que você perdoa, que você abraça, que você reconcilia, que você é pacificador, que você se derrama diante do Senhor. É essa caminhada de fé que Deus quer você. Às vezes quando a gente fala de fé, a gente só fala num aspecto de fé. Fé para conquistar coisa, para ter, para curar. Isso é uma bênção, nós vamos falar sobre isso depois. Mas fé também é para viver dignamente. Alguns versículos na frente, no capítulo 11, tem uma expressão que o autor fala assim: homens que viveram de tal forma que o mundo não era digno deles. Você já imaginou você receber um testemunho do Senhor Jesus, de que você viveu de tal forma nesse mundo que o mundo não era digno de você? Esses irmãos aqui, irmãos, viveram aqui pela fé. Viveram de tal forma em que o Senhor fala para eles que o mundo não era, no versículo 38 do capítulo 11. Dá uma olhadinha aí. Capítulo 11 de Hebreus. Eu vou dizer como é que se viver pela fé. A gente acha que fé é só para conquista. É também, nós vamos aprender a fé. Mas no versículo 33 em diante, vamos ler. Diz assim: pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertos. Olha só, irmãos, recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros que pela fé enfrentaram zombaria e açoites. Outros que pela fé foram acorrentados, colocados na prisão. Pela fé foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova. Pela fé, mortos ao fio da espada. Pela fé, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados e afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, meus irmãos. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Irmãos, eles viveram de tal forma pela fé no Senhor.
e que nem espada, nem tortura, nem desemprego, nem a perda de casa puderam afastar os caras da fé. Tem gente que às vezes acontece uma coisinha, rasgou meu sapato, não vou na igreja hoje não, que estou sem clima. Pelo amor de Deus, rapaz. Sem clima. Igreja, irmãos, é lugar dos desclimatizados. Será que existe essa palavra? Se não tem, nós inventamos. Irmão, é para quem não tem clima, é para vir para a igreja. Aqui é o lugar, irmão. Pastor, está meio triste, vai para a igreja. Pastor, estou meio triste, vou para a célula. Não vai para a igreja, vai para a célula, rapaz. Vai para a célula, vai para a igreja. É lá, a bênção é lá. O texto fala assim: os caras perderam casa, os caras perderam emprego, e pela fé eles ficaram firmes no Senhor e alegres no Senhor. Isso é fé. Fé que faz a gente cantar mesmo quando a gente fica desempregado, mesmo quando o carro bate, mesmo quando a roupa rasga, meus irmãos, mesmo quando queima o almoço. Queimar o almoço, meu Deus, a gente fica feliz. Se dá glória ao Senhor, glória a Deus. Não arruma briga por causa de bobagem. Esses caras perderam casa, perderam emprego por causa de Jesus e ficaram firmes na fé, inabalável fé. Viveram de tal forma que o mundo não era digno deles. Meus irmãos, que palavra boa para alguns vão assustar, mas que palavra boa para colocar assim em cima do túmulo da gente. Júnior viveu de tal forma que esse mundo não era digno dele. Bem, Júnior? E a do Senhor vai ter o quê? Não, eu coloquei você arrebatado, meus irmãos. Não precisa de tudo. Irmãos, não porque seria. Mas por que isso? Porque alcançou o bom testemunho de Deus e diante das pessoas. É onde Deus quer levar a gente, meus irmãos. Viver pela fé de tal forma que o mundo não seja digno da gente. Em nome de Jesus. Amém? Semana que vem a gente continua, capítulo 11. Tá? Nós vamos falar sobre Abel, nós vamos falar sobre Noé e os outros irmãos. Mas hoje nós vamos parar por aqui. E Deus vai treinando nossa fé em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Ora, o Senhor, Deus falou no seu coração acerca de algo. Essa fé. Pastor, Deus tem ministrado meu coração acerca disso. Deus pode mudar isso. Em nome de Jesus. Deus pode me livrar da boca desse leão em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém? Amém? Deus pode. Mas, Senhor, o Senhor faz minha fé crescer. Senhor, eu quero crescer na fé. Senhor, nós queremos viver de tal forma que a gente honre o nome do Senhor. Que esse mundo perceba, não para a glória nossa, mas quando a gente ouve, irmãos, esses relatos assim que o mundo não era digno deles, não é para trazer glória para a pessoa. Não é para trazer glória para a gente. Quando a gente ouve sobre isso, que o mundo não era digno desse cara, traz glória para Jesus, porque viveu pela fé em Jesus. É dessa forma que Deus quer que a gente viva, crendo em Deus, honrando a Deus, buscando a Deus, crendo em Deus. Está todo mundo desesperado assim: eu creio, meu Deus, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Talvez nessa semana, meus irmãos, por exemplo, pastor, jogando praga, nada disso não. Talvez nessa semana você receba uma notícia desagradável. Creia no Senhor, vai dar tudo certo. Tem uma canção que fala assim: vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar. Já deu, irmãos. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão: fica firme, põe a sua fé em ação, vai dar tudo certo. Diga para ele: aconteça o que acontecer, não importa as notícias, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você crê nisso de verdade? Diga assim: eu creio, pastor, em nome de Jesus, vai dar tudo certo.
Ore ao Senhor então, com essa certeza no teu coração. Feche os seus olhos e adore o Senhor. Assim, Senhor, eu creio em nome de Jesus. E eu quero agora descansar no Senhor. Senhor, eu estou correndo de um lado para outro igual maluco. Mas essa palavra veio no meu coração, que é para confiar no Senhor. E eu só vou agir agora a partir do Senhor. A fé nos faz agir, mas agir com convicção, na direção do Senhor, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo que tentem tirar, o Senhor restitui 7 vezes mais. Mesmo que tentem roubar meu emprego, Deus te restituirá. A palavra do Senhor diz que pela fé, na fraqueza a gente tira forças. Diga o fraco, eu sou forte. Talvez você esteja enfraquecido, mas pela fé você vai dizer: Senhor, em Ti eu sou forte. Em Ti eu sou mais do que vencedor. Em Ti, Senhor, a nossa força está em Ti, a nossa alegria está em Ti. Eu me alegrarei no Senhor. Eu buscarei o Senhor, eu confiarei. Eu decidi confiar no Senhor, que o Senhor vai mudar as circunstâncias, que o Senhor pode mudar. Diga para o Senhor: Senhor, eu decidi em nome de Jesus, na dependência do Teu Espírito, viver de forma digna, que honre o Senhor em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, fortalece a minha fé. Faça um compromisso com Jesus. Faça: Senhor, eu quero entregar minha vida, Senhor. Eu quero entregar o meu coração, Senhor, e quero buscar pela fé, na palavra, na oração, no jejum, para que meu coração seja fortalecido na fé. E eu honre o nome do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Todos os irmãos continuem orando. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que Deus falou no seu coração e você gostaria de entregar sua vida a Jesus. Talvez você esteja afastado de Jesus, talvez você esteja desviado dos caminhos do Senhor. Você deseja se reconciliar ou entregar sua vida a Jesus nessa noite. E você percebeu que é pela fé, entrega confiando na sua vida a Jesus. Deus tem uma vida realmente diferente para você, em nome de Jesus. Pastor, eu quero reconciliar com essa igreja, eu quero reconciliar com Jesus. Alguém nessa noite que Deus falou o coração: Pastor, eu quero reconciliar, começar uma caminhada de fé com Jesus. Eu quero entregar minha vida. Eu quero que você levante sua mão assim onde você estiver. Se há alguém com a gente. Alguém com a gente? Você: Pastor, ore por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero talvez recomeçar a minha caminhada de fé com Jesus. Alguém com a gente? Alguém? Foi assim que eu vi. Se não há alguém para aceitar a Cristo, eu quero orar com você que é crente, que tem um motivo, tem uma situação nessa semana que você quer colocar diante do Senhor. Eu gostaria que eu orasse pelo seu coração, pela sua vida. Eu queria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus. Se há alguém com a gente, gostaria que eu orasse por você, em nome de Jesus. Vem cá. Vem cá. Deus falou em alguma coisa no seu coração. Você é crente. E você vai falar como o pai daquele rapaz falou para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Quero orar com você. Quero orar para o seu coração. Você é crente, mas tem um motivo que você gostaria que eu orasse para você. Eu queria que você se abençoe. Glória a Deus. Amém. Isso. Podem chegar, eu quero orar. Você já é crente, você tem uma situação que gostaria que eu orasse para você. Nós vamos fazer um momento de intercessão agora em nome de Jesus Cristo, tá? Vamos clamar que o fogo de Deus venha sobre nós nessa noite. Você crê nisso, não crê? Em nome de Jesus. Venha, você quer vir, venha. Quero orar para você. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, Pai, a vida desses irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida desses irmãos, cada um deles que estão colocando a situação diante do Senhor, que coloca uma causa diante do Senhor. E Tu que conhece o nosso coração, Tu está percebendo o desespero, a aflição, as limitações que nós temos vivido. E nós queremos Te pedir em nome de Jesus Cristo
Que o teu poder seja derramado nesse lugar. Que a tua unção seja derramada sobre essas vidas. Senhor, se há questões de enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como o Senhor falou para Bartimeu, ser curado pela tua fé, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, segundo a tua fé, querido, em nome de Jesus. Que Deus cure você. Que você sinta agora o fogo de Deus em ti. Seja o que for, seja câncer, seja enfermidades, inflamações, em nome de Jesus, Pai, nós cremos no teu poder. Age nesse lugar, Senhor. Tire a dor agora deles. Pessoas com problemas na coluna aqui agora, Senhor, em nome de Jesus, que eles sintam a tua mão agora. Irmão, em nome de Jesus, que Deus toque você. Que Deus toque os teus ossos, os teus músculos, as tuas células. Que todas as células são cancerígenas sejam repreendidas. Que Deus traga a vida para você. Todo tumor, em nome de Jesus, seja tirado, seja eliminado, seja expelido, em nome de Jesus. Alguém com febre, dor agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus essa dor, meu irmão, em você agora. Em nome de alguma flecha maligna, como aquela mulher, 18 anos enferma, com um espírito que atormentava, em nome de Jesus. Fique liberto isso, em nome de Jesus. Fique liberto de toda opressão. Fique liberto de toda seta maligna na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, talvez alguns irmãos aqui estejam clamando por questões financeiras. Muitas delas são coisas nossas que nós mesmos fizemos, atrapalhada nossa. Mas nós cremos num Deus de misericórdia. E nós estamos aqui em nome de Jesus pedindo socorro do Senhor, pedindo um caminho do Senhor. Tu és Deus que abre portas. Talvez alguns irmãos aqui estejam pedindo ao Senhor uma porta de emprego. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa semana, talvez alguns irmãos não esperam nada dessa semana mais. Estão olhando o período de carnaval, vai começar só quarta, e já não espera mais nada dessa semana. Mas Tu és o Deus de boas novas. Tu és o Deus que nós podemos receber uma ligação hoje em casa, amanhã, nesse dia que tiraram como feriado. Tu é Deus. Tu és o Deus que abre portas. Eu te peço que Tu abra uma porta essa semana para os Teus filhos, e eles venham testemunhar que o Senhor ouviu as orações deles. Talvez eles estão precisando de uma saída, de uma resposta, de um caminho para eles. Pai, em nome de Jesus, dê uma solução para os Teus filhos. Dê uma ideia, dê um caminho, abra uma porta, como Abraão, que chegou ao ponto de ter que sacrificar seu filho, mas o Senhor impede esse sacrifício e ele percebe um cordeiro preso entre os galhos. Senhor, alguns irmãos talvez já estejam nas últimas consequências. Em nome de Jesus, que eles possam perceber uma saída. Talvez alguns irmãos dessa semana aqui pensaram até em tirar a própria vida. Nós queremos repreender esse espírito de suicídio, espírito de morte. Espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Tu não tem poder sobre essa vida. Larga essa vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de morte, de suicídio, de tragédia, eu te repreendo. Sei que você ouviu essa voz essa semana, e você não vai fazer isso, porque tem um cordeiro nos galhos preso para você. Tem um cordeiro de Deus ali. Tem uma saída para você. Sei que você pensou em abandonar tudo, largar marido, largar tudo essa semana, eu sei disso. Mas você não vai fazer, porque tem um cordeiro pronto para você. Tem uma saída para você. Deus tem uma saída. Deus tem uma saída. Eu quero abençoar você. O Espírito de Deus te envolve agora
E onde havia morte, Deus está trazendo vida. Porque as águas que fluem do trono de Deus estão passando por você. As águas estão fluindo do trono de Deus nesse lugar. E aonde não havia nada, Deus vai trazer vida. Onde não havia frutos, Deus vai fazer frutificar. Onde era estéril, Deus vai trazer prosperidade. Oh Deus, abençoa os teus filhos. Todo mal saia, todo espírito de enfermidade saia. E Senhor, toda miséria, em nome de Jesus, seja repreendido toda a miséria. Senhor, em nome de Jesus, não é só aquela miséria, Senhor, de falta de dinheiro, não é essa miséria não, mas aquele espírito de miséria, aquele espírito que mesmo o Senhor dando, a gente acha que é miserável, aquele espírito de descontentamento, Senhor, aquele espírito de miserável, aquele espírito de sanguessuga. Senhor, em nome de Jesus, repreenda isso na nossa casa, na nossa vida. Traz uma unção nova sobre nós. Traz a tua bênção sobre o teu povo. Abre os caminhos. A palavra diz que o Senhor derramaria o Espírito e traria paz entre os pais e filhos. Reconciliação no lar. Eu te peço aqui, Senhor, que haja reconciliação entre os maridos e as esposas, entre os filhos com seus pais, entre os irmãos, entre os amigos. Senhor, reconstrói os relacionamentos. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você recebe essa palavra? Dê uma palavra para o seu irmão, abençoa teu irmão. Uma palavra para ele, boa, profética, de que Deus te abençoe. Não vai terminar assim não, meu irmão. Deus tem vitória para nós. Amém? Foi Deus quem escreveu pra ele. Isso, dê uma palavra para o seu irmão, os irmãos da igreja, dê uma palavra para o outro irmão, uma palavra de bênção para ele.